Bom, vamos falar agora de medidas de dispersão. Então, como eu falei quando eu estava descrevendo a medida de tendência central, eu olhei aqui para a minha distribuição e falei, ó, quando eu tenho algo bem concentrado e aí com valores indo para os lados, ou versus quando eu tenho uma dispersão muito grande, ou seja, uma diferença de distribuição muito grande. Tudo isso que eu falei qualitativamente, do que eu estou enxergando visualmente, eu consigo quantificar com métricas, estatísticas, que a gente vai olhar agora. E a ideia da medida de dispersão é tentar entender quanto que eu tenho de variação nos valores de uma determinada distribuição, nos valores de uma determinada população. Então, é entender quanto que o IDEB varia para uma determinada escola. Então, você pode pensar assim, uma escola, em média, ela vai ter um IDEB de 5,6. E esse IDEB de 5,6 pode variar de, por exemplo, 4 a 7. Você poderia falar que são os valores mais comuns. Então, vamos olhar agora para essas medidas de dispersão e como eu posso utilizar elas. Começando pela medida mais simples, que é a amplitude. Qual que é a ideia da amplitude? A ideia da amplitude é justamente descrever qual que é o total de variação dos valores da minha variável. Então, eu vou pegar o valor máximo da minha variável e vou subtrair do meu valor mínimo, e isso vai ser justamente a minha amplitude. Então, se pegar aqui IDEB AI ponto max, então estou tirando o valor máximo, e estou descontando do valor mínimo, e aí eu tenho a minha variação. Então, o meu IDEB aí, ele tem uma amplitude de 8,4. E aí a gente pode olhar até para qual que é o valor mínimo aqui, que é 1,4, então ele varia de 1,4 até 9,8, né? E eu consigo entender quais são os valores mínimos e máximos. Apesar de eu ver qual que é essa variação, que é basicamente olhar, tipo, onde está essa ponta e onde está essa ponta, eu não consigo entender de maneira direta quão concentrada ou dispersa é a minha distribuição, olhando para a amplitude, né? Dado que eu olhei a faixa, tipo, ele pode ser como ele está aqui, ele pode ser assim, ele pode ser só uma reta, isso, o amplitude não me diz isso. É aí que entram as outras métricas de distribuição. A primeira delas é a variância. Qual que é a ideia da variância? Se você olhar para a fórmula da variância, você vai ver que ela tem uma certa similaridade com a média, no sentido de que eu estou somando todos os valores x e dividindo pelo número n de pontos que eu tenho. Se eu olhar para a minha métrica aqui da variância, vocês vão ver que tem uma pequena diferença aqui, que os meus valores x, e aqui eu deveria ter colocado v, só para diferenciar, dos meus valores x, eu estou subtraindo esse valor x barra. E esse valor x barra é justamente a representação que a gente usou aqui na média. Então, o que eu estou fazendo é, eu estou calculando quanto cada valor de cada escola está divergindo do valor médio. Então, quão distante o valor de cada escola está do valor médio. Ok. Daí eu estou pegando e somando o quadrado de cada um desses pontos. Por que eu estou somando o quadrado? Porque essa diferença com relação à média pode ser positiva ou negativa. E se eu somar números positivos com negativos, ele vai se cancelar. Então, eu estou elevando ao quadrado para não ter esse problema do cancelamento. Então, se eu pegar o meu DF e DBI, isso aqui são todos os meus valores de XI. E aí vamos fazer assim. Vamos colocar aqui no final. Então aqui eu tenho todos os meus valores XI. Daí eu estou subtraindo do valor médio, que a gente sabe que é 5,6. Você está vendo aqui 0,1, 1,6, blá, blá, blá. Aí eu estou pegando esse valor, que está aqui,
estou levando ao quadrado, e aí eu estou somando esse negócio todo aqui. E por fim, eu estou dividindo por n menos 1, que seria a mesma coisa que dividir por esse cara aqui, menos 1. Ou seja, eu estou tirando a média de quanto cada ponto, cada entidade da minha distribuição diverge do valor médio. Tá? Então, isso é uma média de quanto os meus pontos variam com relação ao valor médio. Que, por sinal, eu posso simplesmente fazer dfi.var para obter a variância, que está um pouquinho diferente, provavelmente algum problema de cálculo, problema de arredondamento numérico no cálculo que está sendo feito em um e outro. Mas enfim, você vê aqui que esse valor de 1.27777, que é a minha variância. Tá? O que é o desvio padrão em contraste? O desvio padrão, quando eu peguei e fiz a minha variância, eu peguei e elevei todos os números ao quadrado. O meu desvio padrão, eu estou tirando a raiz quadrada da variância. Para que isso aqui volte para a unidade, que é a unidade da minha variável original. Então, se eu pegar agora o meu carinha aqui, trocar a variância por desvio padrão, que é std, eu vou ter justamente a raiz deste número aqui. Então, para você entenderem como que isso é diferente, se eu pegar o meu QT desktop aluno, que a gente sabe que é uma variável mais dispersa, e eu tirar a variância, a gente vai ter um número de 315. Agora, se eu tirar o desvio padrão, veja que ele passa a ser significativamente menor. Ele sempre vai ser uma ordem de grandeza, 2, 3, depende do número que está sendo colocado aqui. Então, o desvio padrão permite me trazer para as unidades originais, e aí é mais fácil de eu comparar com os valores da minha distribuição original, especialmente pensando quando eu tenho variáveis como essa, que tem valores mais altos. E aí, a maneira como eu posso entender a variância ou desvio padrão eu estou falando de uma média de dispersão com relação à média da minha distribuição. Então, eu posso falar, por exemplo, alguma coisa do tipo, o IDEB de uma escola é 5.7, se não me engano, que é a média, ou 5.6, que é a média, a mediana é 5.7, mais ou menos 1.13. Então, o IDEB, para a maioria das escolas, vai estar nessa faixa de 5.6 menos 1.1, que é 4.5, até 6.7. Tá? Então, é uma maneira de vocês olharem para como fazer uso do desvio padrão. Uma outra maneira que eu tenho de olhar esse mesmo cálculo que eu acabei de escrever para vocês, que é a maioria das minhas escolas está nesse intervalo de valores, é a partir do cálculo de percentil. Então, o percentil, se a gente olhar para o cálculo da mediana, ele é exatamente o módulo de cálculo da mediana. Essencialmente, a gente pega todos os valores da minha lista de dados, da minha população, ordeno os valores, só que ao invés de cortar no meio, que é justamente o valor da mediana, eu posso cortar em qualquer outro ponto que divida a minha distribuição num determinado percentual. Então, eu posso ter 25% dos meus dados, 50% dos meus dados, que é a mediana, 75% dos meus dados, que é o terceiro quartil, ou eu posso ter 10%, 5%, 60%, qualquer número percentual. Então, eu vou achar o termo dessa distribuição para o qual para o qual eu concentro um percentual de escolas, nesse caso, que estejam até esse valor determinado. Então, se eu pegar, por exemplo, o meu IDEB aí e colocar aqui, no caso, percentil, a gente usa a função quantile, eu estou falando, olha, 10% das minhas escolas têm um IDEB de até 4.1.
Se eu trocar esse valor, por exemplo, olhar 25%, isso é o nosso quartil. Então, uma maneira muito comum de você olhar para uma distribuição de uma população é justamente olhar os quartis. Então, meu primeiro quartil, que é o Q1, 25%, tem valor de 4,8, ou seja, 25% das minhas escolas tem um IDEB menor do que 5,8. Ups, vamos copiar aqui. Agora vamos colocar a mediana, que é 50%, tem até 5,7. O terceiro quartil é 75%, que é 6,4. Então aqui, essa mesma faixa de valor que eu fiz com o desvio padrão, eu posso fazer aqui, falar, olha, eu tenho o grosso da minha distribuição, tá, por exemplo, entre 4,8 e 6,4, que a gente sabe que necessariamente vai concentrar 50% dos nossos dados, porque está entre 25% e 75%. Tá? Então, eu posso olhar para esses percentis e entender como meio que inferir justamente esse cara aqui, né? Só que eu vou ter valores numéricos exatos para quebras interessantes. O quartil é especialmente relevante quando a gente fala de cálculos e verificações operacionais. E aí, com base nos quartis, a gente consegue tirar uma medida importante que é justamente essa distância interquartil, que é a distância entre o primeiro e o terceiro quartil, que é esse cara aqui, que é justamente o centro da minha distribuição, né, onde eu tenho 50% dos meus valores, estão dentro dessa distância, dessa faixa de 1,6 com relação à minha mediana. Né? Então, a distância interquartil a gente vai ver em outras situações, como uma variável, um valor particularmente relevante, e o cálculo dele é simples, é só o valor do Q3 menos o valor do Q1.